Desde pequeno, fui escolhido para ser o genro da família Bai, e aos 20 anos, casei-me com Bai Ningbin, que sofria de autismo. Durante 5 anos de casamento, Bai Ningbin sempre me detestou e não aceitava meu toque. Muito menos dividir a cama comigo. Mais tarde, ela conheceu um rapaz. Na frente dele, ela reprimia todo o seu temperamento e se comportava de forma desajeitada e obediente, escrevia canções para ele. Também lhe dava presentes. Até mesmo o escritório, onde nunca me permitiu entrar, estava aberto para aquele rapaz sem reservas. Eu sei que Bai Ningbin gosta de outra pessoa e também não quero mais cuidar dela. Então procurei o velho mestre Bai e disse que queria me divorciar. Antes de conhecer Bai Ningbin, meus dias nunca foram fáceis. Minha mãe era uma personagem implacável. Ela se apaixonou pelo rosto do meu pai, amou apaixonadamente, não se preveniu e foi para a cama com ele. Então, eu nasci. Depois que eu nasci, minha mãe descobriu que meu pai era, na verdade, membro de uma família rica, que com um simples gesto, a deixaria sem preocupações com comida e bebida para o resto da vida. Mas a má notícia era que meu pai era genro da família rica. Em outras palavras, ele era um pé rápado que entrou para a alta sociedade às custas da esposa. E minha mãe era amante dele. A esposa legítima veio flagrá-lo e pegou minha mãe. Normalmente, meu pai era todo-poderoso na frente da minha mãe, mas na frente da esposa legítima, ele era humilde como um cão. Meu pai cortou imediatamente o contato com minha mãe, e também não me reconheceu. Minha mãe me criou sozinha, vivendo dias difíceis, pedalou triciclo. Montou pequenas barracas de rua, foi perseguida por fiscais por dezenas de quilômetros, e até perdeu um sapato. Mais tarde, ela se cansou dessa vida. Ela disse que iria me dar um bom futuro. Não sei que método minha mãe usou, mas ela conseguiu um teste de paternidade meu e do meu pai, e então, ela foi até a porta do meu pai e fez um escândalo, exigindo que meu pai me criasse. A família rica, com medo do escândalo, concordou com o pedido. A partir daí, minha mãe e eu nos separamos. No dia em que fui levado para a família Shen, minha mãe sorriu com lágrimas nos olhos. Yuan, você nunca mais vai passar fome. Mas minha mãe era ingênua demais. Meu pai é uma vergonha para mim, e a senhora Shen também me detesta. As pessoas de baixo, acostumadas a adular quem está em cima, naturalmente não me dariam um bom tratamento. Quanto às minhas irmãs, filhas do mesmo pai, mas de mães diferentes, e ainda pensava em maneiras de me atormentar todos os dias, mas minha mãe não sabia dessas coisas. Aquele encontro na frente da casa dos Shen foi a última vez que a vi nesta vida. Ela estava com câncer, em estágio terminal, sem condições de pagar as despesas médicas. Depois de me entregar ao meu pai, ela pulou no rio. E eu cresci na família Shen como filho adotivo, vivendo com cautela. Naquele ano, aos 15 anos, encontrei uma garota na casa dos Shen. Ela foi cortada por espinhos de rosas, e o ferimento no braço ainda sangrava. Mas ela parecia completamente inconsciente, ouvindo música no jardim com fones de ouvido. Pensei um pouco. Peguei iodo para limpar o ferimento e coloquei um curativo. Mais tarde, descobri que o nome dessa garota era Bai Ningbin, e seu avô a trouxe para visitar a família Shen, não sei por que motivo. O velho mestre Bai gostou de mim e queria que eu fosse seu neto. A família Bai é uma família tradicional. Meu pai naturalmente concordou prontamente, e meus irmãos, depois de ouvir essa notícia, zombaram de mim um por um com um sorriso. Você acha que está se agarrando a um galho alto? Se realmente quisesse igualdade, não seria sua vez. Aquela Bai Ningbin sofre de autismo e delírios desde pequena. Ela não é uma pessoa normal. Mas por causa do noivado com Bai Ningbin, a senhora Shen finalmente me deu alguns bons olhares, e meus dias na família Shen melhoraram muito. Pelo menos eles não me intimidam mais. Muitas vezes me lembro do primeiro encontro, aquela garota delicada que ouvia música tranquilamente no jardim. Ela não sabia que, inconscientemente, me ajudou muito, muito. Eu sou sinceramente grato a ela. Comecei a entender sua doença, aprendendo como interagir com ela no futuro. Então, aos 20 anos, sob a organização das duas famílias, casei-me com Bai Ningbin. Eu não sabia que Bai Ningbin era tão resistente a se casar comigo. Depois do casamento, ela não me dirigiu um olhar amigável, ela não me permitia tocá-la, muito menos compartilhar a cama comigo. Na noite do casamento, ela teve um grande ataque de raiva comigo no quarto nupcial. Vá embora, não fique no meu quarto, saia. Saia daqui. Eu abaixei a cabeça em constrangimento, uma onda de desconforto surgiu em meu coração. Naquele dia,
o velho mestre Bai me procurou. Ele disse que Bai Ningbin sempre teve uma personalidade estranha desde pequena. Não gosta de entrar em contato com as pessoas. A tia que cuidava de Bai Ningbin antes, acabou de falecer. Durante esse tempo, o estado de Bai Ningbin estava particularmente ruim. Ele me pediu para ser mais tolerante. Dar a Bai Ningbin um pouco de tempo. Eu concordei com a cabeça. A partir de então, assumi a tarefa de cuidar de Bai Ningbin, correndo entre a escola e a família Bai para lembrar Bai Ningbin de tomar a medicação no prazo. Eu tinha que levá-la ao hospital para exames regulares e também organizar sua dieta e roupas. Felizmente, Bai Ningbin não era de madeira. Ela gradualmente começou a responder a mim, por exemplo, não dizendo mais a palavra sair. Outro exemplo era quando eu adormecia no sofá. Ela cobria-me desajeitadamente com um cobertor, mas ela nunca dormiu comigo. O velho Bai sempre esperava ter um bisneto. Ele me pressionou muitas vezes, mas ela não estava disposta a fazer tal coisa. Eu não tinha escolha. Finalmente, no 5º ano, o velho Bai não conseguiu mais ficar parado. Sem o meu conhecimento, ele drogou Bai Ningbin e a enviou para minha cama. Ele trancou a porta, nos prendendo. Aquela noite. Ainda me lembro vividamente. Doeu muito. Sob o efeito da droga, seus olhos estavam turvos, agindo de acordo com os instintos do corpo. Mas ela não tinha experiência nenhuma, era como um peixe morto. Senti-me como um animal sendo forçado a acasalar. Não senti nenhum desejo. Acabei apressadamente. Quando o dia estava amanhecendo, eu não consegui aguentar e desmaiei. Um dia ao meio-dia, fui acordado pelo som de coisas sendo quebradas. Bai Ningbin teve um acesso de raiva muito grande. Ela quebrou meu celular. Danificou a TV pendurada na parede e derrubou a mesa com estrondo. Vendo-me acordar, ela caminhou até mim, segurando um espelho na mão. O espelho refletia minha aparência. Na época, eu nem tive tempo de me vestir, estava exausto. Ela apontou para mim no espelho, com um nojo inegável nos olhos. Você é uma pessoa má, tão nojento. Eu odeio você, não quero mais te ver. Naquele dia, meu estado físico estava particularmente ruim. Minhas pernas estavam fracas ao andar, mas quando Bai Ningbin teve um ataque, ela desapareceu. Não tive escolha a não ser sair para procurá-la. Eu não me importei em comer. Procurei do meio-dia até a madrugada, procurando em quase todos os lugares que ela costumava ir. No final, minhas panturrilhas tremiam incessantemente. Mas ainda não consegui encontrá-la. Quando eu estava ofegante em frente à minha porta, desesperado, à 1 da manhã, Bai Ningbin finalmente voltou. Um garoto estava parado ao lado dela. Bai Ningbin foi sozinha a um concerto. A bateria do celular dela acabou e ela não se lembrava do caminho de casa. Foi Nanhai quem a trouxe de volta. Os passos de Bai Ningbin eram muito lentos. O caminho de volta na madrugada era curto, mas ela demorou muito para percorrê-lo. Elas conversaram sobre música, sobre compositores e intérpretes que eu não conhecia. Bai Ningbin sempre gostou de música desde pequena. Ela se formou em uma universidade famosa e abriu um estúdio, criando muitas canções famosas. Eu fiquei parado na porta de casa ouvindo em silêncio. Elas conversaram por 30 minutos, mas Bai Ningbin não percebeu que eu estava lá. Foi o mordomo quem não aguentou e lembrou em voz alta: Senhorita, já está muito tarde. Volte para dormir, a senhora está esperando por vocês. Nanhai procura amor. Ela hesitou um pouco e perguntou a Bai Ningbin: Este é o seu marido? Uma expressão de constrangimento apareceu no rosto de Bai Ningbin. Ela ficou em silêncio por um momento e acenou com a cabeça. E então acrescentou imediatamente: Não me interpretem mal, eu não gosto dele. Eu o odeio muito. Naquele momento, fiquei parado no lugar. Uma sensação de constrangimento surgiu inexplicavelmente, me deixando envergonhado. Nanhai se chama Regian. Regian puxou a manga dela, curvando os olhos. Está ficando tarde. Nos vemos na próxima vez. A partir desse dia, meu relacionamento com Bai Ningbin voltou a um ponto crítico. Ela não queria dizer uma palavra para mim. No dia do aniversário, eu dei a ela um novo fone de ouvido Bluetooth. Ouvi dizer que a qualidade do som é muito boa, popular muitas vezes. Eu reservei com 6 meses de antecedência. Mas Bai Ningbin apenas pegou um isqueiro e queimou o fone de ouvido completamente na minha frente. Eu não gosto de você. Eu também não gosto das coisas que você me dá, lixo, eu não quero. Naquele ano, ela saiu para comemorar o aniversário com Regian. Desde aquele encontro, ela e Regian mantiveram contato. Há algum tempo, Regian também foi ao estúdio dela. Quando voltou à noite, ela trouxe um anel de som, que foi um presente de aniversário de Regian.
Olhei para os destroços do fone de ouvido no chão, com um cansaço infinito no fundo do meu coração. No dia seguinte, o velho Bai ligou de repente, me chamando para ir ao escritório. Ele me pediu para pegar um documento, para entregar ao seu secretário, mas eu me lembro que Bai Ningbin nunca me permitiu entrar no escritório. Eu hesitei, o velho Bai me apressou, dizendo que o documento era urgente. A secretária já estava esperando na porta. Pensando bem, fui pegar aquele arquivo. Antes de sair, voltei tudo no escritório ao normal, mas o fato de eu ter entrado no escritório ainda chegou ao conhecimento de Bai Ningbin. Ele conectou o celular à câmera de segurança do escritório e voltou correndo do estúdio. Entre a chuva e a música, está cheio de separação e música. Você não pode entrar, não pode. Suas emoções eram como uma tempestade invisível, espalhando-se descontroladamente pela sala porque eu fui ao escritório pegar um arquivo. Ele até mandou limpar o escritório de cima a baixo. Eu o olhei atordoado. Perguntei a dúvida no meu coração. Por que eu não posso entrar? Ultimamente, Bai Ningbin frequentemente convidava Regian para vir em casa para uma breve visita. Eles ficavam no escritório discutindo música o dia todo. Por que Regian pode, e eu não? Além disso, eu não estou sujo. Por que você mandou limpar o escritório? Sua expressão ficou ainda mais fria. Ele é diferente de você. Ele entende de música. É um conhecedor. Você não entende. Entrar é sujar. Ao longo dos anos, me acostumei com sua expressão tão curta e entendi instantaneamente o que ele queria dizer. Quando suas emoções ficavam à flor da pele, eu sempre ia acalmá-lo primeiro, mas naquele dia, sabendo que ele estava muito bravo, eu não consegui consolá-lo como de costume. Fechei os olhos. Bai Ningbin, suas palavras são realmente dolorosas. Nesse momento, minha hipoglicemia atacou. Dei um passo para trás, cambaleando. Mas, coincidentemente, eu estava parado na frente da porta do escritório. A porta não estava fechada. Este passo para trás, acidentalmente entrei no escritório. Bai Ningbin presumiu que eu estava provocando. Seus olhos se arregalaram de repente e as veias azuis em sua testa saltaram. Ele apontou para mim e disse muitas coisas desagradáveis. No final, resumiu-se a 3 frases. Saia daqui, esta é a minha casa. Não é sua casa. Saia daqui. Não apareça mais na minha casa. Eu não ouvi essas palavras pela primeira vez, quando eu ia e vinha da casa do Shen. Minhas meias-irmãs me disseram isso. Naquela época, eu covardemente me escondia debaixo das cobertas e chorava secretamente. Pensei, no futuro, preciso ter uma casa própria. Um lar do qual ninguém mais pode me expulsar. Depois do casamento, eu erroneamente pensei que esta mansão com Bai Ningbin era minha casa. Embora não pudesse me proteger do vento e da chuva, era afinal o meu lar. Mas hoje, ele me disse aos gritos que a casa estava em seu nome. O dinheiro era da família dele, este não era meu lar. Ele me mandou embora imediatamente. As emoções fervilhavam, a sensação de impotência quase me engolia. Abaixei a cabeça. Calculei os dias. Desde que conheci Bai Ningbin aos 15 anos, já se passaram 10 anos. Aos 15 anos, por causa do meu noivado com ela, passei 5 anos tranquilos. Aos 20 anos, entrei para a família Bai e cuidei dela diligentemente por 5 anos. 5 anos para mim, a bondade da família Bai eu retribuí. Estou cansado dessa vida. Quero me divorciar. Uma vez que a ideia de divórcio surge, por quê? Eu digo a ele que Bai Ningbin tem alguém que ela gosta. Ela, na frente dessa pessoa, restringe seu temperamento, mostrando desajeitadamente sua docilidade, escrevendo músicas para ele, dando-lhe presentes, teimosamente tentando agradá-lo, com o Regian por perto. O humor de Bai Ningbin também melhora muito, seja objetiva ou subjetivamente. Ele é mais adequado para Bai Ningbin do que eu. O velho mestre Bai não disse nada depois de ouvir. Depois de um longo tempo, ele pigarreou e me perguntou seriamente. Fan Yuan, sabe por que eu escolhi você como genro? Porque eu dei a Bai Ningbin uma pulseira de contas, mas ela recusou. Eu lhe perguntei. Ele balançou a cabeça. Não, eu investiguei você. Sei que seu coração é puro e também sei que sua identidade é embaraçosa, não sendo bem-vindo na família Shen. Você precisa desse noivado. Depois do noivado, por causa da família Bai, seus dias serão muito melhores. E, portanto, você verá Bai Ningbin como uma tábua de salvação. Agradecendo, tolerando e até mesmo sendo indulgente com ela. Quando soube que você escolheu o curso de psicologia na universidade, soube que não estava enganado. Você é realmente assim. Ele suspirou.
Uma criança nascida como Bai Ningbin, se não estivesse doente. Era natural que ela fosse a prioridade, mas ela tinha essa doença, e ela é minha única neta. Naturalmente, preciso pensar no que é melhor para ela, encontrar um marido absolutamente leal, que cuide dela por toda a vida. Esse Requiem de quem você fala, não sei que tipo de rapaz é. Não me sinto seguro em entregar Bai Ningbin a ele. Ao dizer isso, ele olhou para mim. Crescendo em meio à injustiça, Fang Yuan, você cresceu em um orfanato. Você sabe como são as mulheres ricas. Não se surpreenda se ela tiver um homem, ou até 10, por aí. Em comparação, Bai Ningbin é pura por natureza, não é hipócrita como outras mulheres. Já é muito bom. Além disso, enquanto eu estiver aqui, nenhum homem poderá abalar sua posição oficial. Do que mais você precisa? Eu entendi o que ele quis dizer, mas não quero mais ficar em casa cuidando de um autista, vivendo uma vida previsível. Bai Ningbin me odeia, quer que eu vá embora. Eu disse sinceramente ao velho Bai que minha presença agora só a irrita. Nesses últimos tempos, a frequência de seus ataques tem aumentado. Ao ouvir isso, a expressão do velho Bai ficou gradualmente séria, reconsiderando meu relacionamento com Bai Ningbin. Depois de um longo tempo, ele finalmente cedeu um pouco. Fang Yuan, vou pensar sobre essa história de divórcio. Volte primeiro. Além disso, Bai Ningbin é, afinal, sua esposa. É preciso também consultar a opinião dela sobre isso. Eu assenti. Levantei-me e saí. Como Bai Ningbin não concordaria? Ela deve estar ansiosa para assinar o acordo de divórcio. Hoje caiu uma garoa esparsa de primavera. O vento lá fora estava forte. Quando saí da mansão, vi Bai Ningbin. Ela estava parada na porta da varanda, vestindo uma camisa branca e segurando um guarda-chuva. A ponta do guarda-chuva gotejava muita água da chuva. Não sei quanto tempo ela ficou ali parada, nem o quanto ouviu. No momento em que me viu, ela apertou os lábios e ficou pálida. Você disse que quer se divorciar de mim. Depois de receber minha resposta afirmativa, Bai Ningbin ficou sem palavras por um momento, como se estivesse pensando em algo. Depois de um tempo, ele me perguntou, após o divórcio: você ainda vai cuidar de mim? Eu hesitei, e ri sem graça. O significado do divórcio para Bai Ningbin é que nós dois seremos estranhos um para o outro a partir de agora. Eu não serei mais sua esposa, e não haverá razão para cuidar de você, entendeu? As lágrimas ficaram mais grossas gradualmente, e as lágrimas caíram, molhando metade do meu ombro. Bai Ningbin olhou para mim seriamente e balançou a cabeça. Não quero. Eu realmente não esperava que ele não quisesse se divorciar. Por quê? Eu perguntei a ele, se nos divorciarmos, ninguém vai cuidar de mim. Você não gosta de Regian? Então deixe ele cuidar de você. É isso que você quer dizer? Mas Bai Ningbin ainda balançou a cabeça teimosamente. Não, ele está muito ocupado, ele precisa criar. Ele não pode ficar em casa o tempo todo. Você está livre, você cuida de mim. Eu estava batendo na minha cabeça, olhando para a água acumulada na cova rasa, e senti um frio no meu coração. Ele acha que Regian tem suas próprias ambições e não quer prendê-lo em casa, mas eu... Esse homem chato e vulgar aos olhos dele, nasceu para girar em torno dele, Bai Ningbin. Se você precisa de alguém para cuidar de você, então você pode gastar dinheiro. Contrate uma babá. Antes de ouvir, a tia Zan não cuidava de você muito bem? Eu tentei falar com ele racionalmente, mas ele era teimoso. Ele insistiu que eu cuidasse dele. Enquanto falava, sua mão estava cerrada em punho. Sua palma estava marcada com arranhões profundos. Este era um prenúncio de seu ataque. Eu não queria mais discutir com ele. Então voltei para casa. Ele me seguiu, repetindo as 3 palavras, não quero divórcio repetidamente. Se eu não concordasse, ele cortaria suas mãos até sangrar. A família Bai é muito rica. Eles não podem pagar uma babá? Eu não entendo por que Bai Ningbin é tão teimoso. Depois que perguntei, ele gaguejou por um longo tempo e disse 2 palavras. Hábito. O hábito é cultivado lentamente, eu disse a ele. Quando você começou a me deixar cuidar de você, você também não estava acostumado. Sempre há um processo de adaptação para tudo. Se vocês se esforçarem um pouco mais para se entender, você vai se acostumar. Ele se contorceu imediatamente. Mais teimoso que uma mula. Vendo que eu não queria cooperar, ele começou a gritar. Não, não vou me divorciar. Você tem que me ouvir. Eu sei que, nessas horas, não adianta tentar convencê-lo. Então, simplesmente fechei a boca.
Ele pensou que eu tinha concordado e, finalmente, suas sobrancelhas franzidas relaxaram gradualmente. No momento em que viu Regiane à porta de casa, seus olhos brilharam instantaneamente. Ele se esqueceu do divórcio. Ele e Regiane entraram juntos no escritório. Antes de Bai Ningbin entrar, ela trancou o escritório propositalmente, como se tivesse medo de que alguém invadisse. Pouco depois, sons suaves de piano e risadas de um menino e uma menina vieram de dentro, tudo parecendo cheio de vida. Quando Regiane saiu, já eram 10 da noite. Estava chovendo torrencialmente lá fora. Bai Ningbin olhou para mim e o chamou. Está chovendo. Sair vai te fazer pegar um resfriado. Fique aqui esta noite. Regiane piscou e sorriu para ele. Bobo. Eu não trouxe pijama. Como vou ficar? Bai Ningbin apontou para mim. Ele tem. Você tem que perguntar à sua esposa se ela concorda que eu fique aqui esta noite. E se ela está disposta a me emprestar algumas roupas. Regiane olhou para mim com um sorriso. Mas antes que eu pudesse responder, Bai Ningbin disse apressadamente, sim. Uma pequena covinha apareceu na bochecha de Regiane. Inclinando a cabeça, ela o repreendeu com raiva. Como você pode responder por outras pessoas? Bai Ningbin apontou para a vila. Esta é a minha casa, não a dele. Então, ela apontou para o closet. Eu comprei as roupas com o dinheiro da minha família. Eu mando aqui. Então, Regiane disse docemente para mim, Senhora Bai, então vou ficar aqui esta noite. Não sei se vou perturbar a vida de vocês dois como casal. Ao ouvir isso, a reação de Bai Ningbin foi ainda maior que a minha. Ele explicou apressadamente e até acenou com as mãos, nós não temos. Esse tipo de coisa é nojento. Eu ouvi em silêncio. Não levantei a cabeça, mas abri meu celular silenciosamente. Bai Ningbin está certo. Aqui não é minha casa. Estou planejando me mudar? Encontrar um apartamento adequado não é fácil. Quando eu estava na casa do Jin, eu não tinha dinheiro de bolso. Eu falava com o mordomo se precisasse de alguma coisa. O mordomo geralmente concordava com pedidos razoáveis. Depois que cheguei à casa dos Bai, o velho Bai me dava 50.000 yuans por mês para despesas de subsistência. Parece muito, mas inclui as despesas médicas de Bai Ningbin e as despesas de intervenção psicológica. Refeições nutritivas e a alimentação e os salários de todos na vila, depois de calcular cuidadosamente. Sobram apenas alguns milhares por mês, então minhas economias não são muitas. Depois de olhar por 2 dias, encontrei um apartamento com preço moderado. Bai Ningbin voltou para casa quando eu estava organizando meus pertences médicos. Depois que mencionei o divórcio da última vez, a atitude dele em relação a mim melhorou um pouco. Só no dia 2. Ele tomaria a iniciativa de falar comigo. Como agora, ele me pergunta. Você está organizando isso para jogar fora? Eu balancei a cabeça. Não, ele apontou para minha pilha de roupas. Jogue fora. Feio. Você não entende de arte e não sabe combinar. Essas roupas são feias. Parei o que estava fazendo e olhei para ele. Então, que tipo de roupa é bonita? Ele pensou seriamente sobre isso e respondeu. Regiane fica bem. Você deveria aprender mais com ele. Eu tenho dinheiro. Posso comprar para você. Olhei para o vestido branco que estava no topo da pilha. Fiquei ligeiramente atordoado. Este vestido foi quando Bai Ningbin e eu fomos às compras há 1 ano. Eu escolhi pessoalmente. Ainda me lembro claramente da minha reação depois que ele saiu do provador. Eu elogiei Bam e repeti as palavras bonito repetidamente. Mas as roupas ainda são as mesmas, mas ele reclama que são antiquadas e desatualizadas. As roupas mudaram afinal? Ou as pessoas mudaram? Abaixei os olhos e continuei com o que estava fazendo. Não precisa. Eu gosto do meu próprio estilo. A raiva gradualmente surgiu nos olhos de Bai Ningbin. Ele disse tanto faz e se virou para ir embora, batendo a porta com força. O estrondo fez meus tímpanos doerem. Aquela noite. Ele não saiu mais do quarto, então ele não sabia que eu tinha saído daquela vila. Ao sair da família Bai, eu carregava uma mala de 24 polegadas e uma mochila azul. Quando deixei a família Bai, eu ainda vestia as mesmas roupas. Bai Ningbin estava certa. Este não é meu lar, então as coisas que me pertencem são lamentavelmente poucas. Fiquei apenas 1 dia no apartamento e depois parti para Chongqing. Quando eu era criança, minha mãe sempre me dizia que as coisas melhorariam e, quando ela economizasse dinheiro suficiente, me levaria para viajar. Depois que minha mãe se foi, eu também me enganei, dizendo que as coisas melhorariam e, quando eu economizasse dinheiro suficiente, viajaria sozinha. Mas as coisas nem sempre saem como esperado. Eu apenas pulei de uma jaula para outra.
Bai Ningbin não consegue ficar sozinha. Eu não consigo sair. Eu tentei levá-la comigo. Mas ela vive nesta cidade há muito tempo e tem dificuldade em se adaptar às mudanças ambientais. Sem segurança. Ela teve um ataque de pânico no trem de alta velocidade e até comer se tornou um problema. Sem chance. Eu só pude levá-la para casa na próxima estação. Quanta empolgação ao planejar a viagem. Quanta frustração no momento em que saímos do trem. Acontece que economizar dinheiro suficiente nem sempre significa poder viajar. Porque há laços, porque não há tempo. Mas agora, finalmente estou aos pés do Monte Kant. O vento sopra a água do lago Elhai e também a forma das nuvens. Estou ouvindo música e pedalando em uma bicicleta, balançando na pequena estrada. Ao longo do caminho, há vendas de pinturas, cigarros e reflexos suaves e quebradiços da luz. E as nuvens flutuantes que se elevam do Monte Kant. Todos os ritmos convencionais são esmagados neste momento. Nas ondas do lago Elhai, a vida se torna livre e oscilante. Eu também me tornei uma pessoa inútil, mas vívida. Um grande número de pessoas mentalmente exaustas se reúne aqui, montando todos os tipos de pequenas barracas. Sentamos no chão, sob a nebulosa, trocando histórias uns com os outros. Há uma garota aprendendo arte que foi pressionada quase ao ponto de ruptura pelo trabalho e renunciou para morar aqui temporariamente. Ela disse que aqui os dias finalmente não são mais cortados em fragmentos dispersos pelas férias. Há também pacientes que estão se recuperando de doenças. Ela disse que ninguém sabe como será o futuro. As ondas do lago Elhai esmagam a luz do sol em moedas de prata saltitantes. Quando eu estava em uma situação difícil e lutando para sobreviver, eu não chorei. Mesmo quando Bai Ningbin me repreendeu com palavras duras e me expulsou de casa, eu não chorei. Mas neste momento, enquanto esfrego minhas bochechas, meus ombros tremem incessantemente. Eu nunca senti tão profundamente a falta de liberdade, sem despertadores programados a cada instante. Sem lembretes trancados no meu bloco de notas, eu queria atender ao chamado das montanhas distantes e poder ficar sonhando acordado o dia todo. Só 2 semanas depois é que eu recoloquei o chip no telefone, depois de sair da casa dos Bai. Eu tinha enviado uma mensagem de texto ao velho Sr. Bai quando saí, explicando brevemente a situação. Hoje, depois de colocar o chip, só há chamadas não atendidas de todos os lados, do meu pai, do velho Sr. Bai, e também de Bai Ningbin. Sentado no carro de volta, liguei para o velho Sr. Bai. Fang Yuan, sua voz estava cheia de cansaço. Volte logo. Bai Ningbin, o estado dele não está bom. Eu voltei para a casa dos Bai. Descobri que, depois que eu saí, Bai Ningbin ficou particularmente irritado. Ele não sabia como deveria ser sua vida. Por exemplo, os vários frascos e potes no armário de remédios. Ele não sabia quantos comprimidos tomar por dia. Antes, eu sempre colocava água e colocava os remédios na frente dele. Naquele dia, ele tinha uma coletiva de imprensa, mas não sabia onde estava a gravata que combinava com o terno. Ele tentou entrar em contato comigo, mas não conseguiu. Segundo a governanta, Bai Ningbin teve um ataque de raiva muito grande. Ele quebrou todos os copos e pratos e até derrubou o ar-condicionado de chão. Até a mesa de centro e o armário foram derrubados. A casa virou um caos. O velho Sr. Bai teve que contratar uma nova babá para ele. Mas a nova babá não o entendia e ficou perdida por um tempo. Quando voltei, Bai Ningbin tinha emagrecido muito, até o queixo ficou mais pontudo. Quando me viu, ele franziu a testa e virou a cabeça friamente. Voltou para quê? Não ia embora? Te odeio. Quando eu estava viajando, o velho Sr. Bai encontrou o proprietário do apartamento alugado. Não sei o que disse, mas o proprietário se recusou a alugar o apartamento para mim. Então, peguei minha bagagem de volta. Bai Ningbin olhou para minha mala e soltou um leve resmungo. A família Shen não te quer. Você não tem onde morar. Não teve escolha a não ser voltar. Não expliquei nada. Em silêncio, levei a bagagem de volta para o quarto. No momento em que me virei, Bai Ningbin, atrás de mim, ergueu ligeiramente os cantos dos lábios, parecendo um pouco feliz. Ele não sabia o verdadeiro motivo do meu retorno. O apartamento foi devolvido. Posso alugar outro. Posso até sair desta cidade. Ir para um novo lugar para viver. Conversei muito com o velho Bai ao telefone. Eu disse a ele que pesquisei a lei do casamento e posso entrar com uma ação de divórcio primeiro. Não tem problema se a primeira ação falhar. Vou morar separado de Bai Ningbin por um ano inteiro e então entrar com um pedido de divórcio. De acordo com a lei, vencerei a segunda vez.
Ele me perguntou por que eu insistia no divórcio. Não receberei muito dinheiro com o divórcio. Sim, o velho Bai é muito inteligente. Antes do casamento, ele me fez assinar um acordo pré-nupcial com Bai Ningbin. Todos os bens de Bai Ningbin eram pré-nupciais, incluindo aquele estúdio. Se nos divorciarmos, quase não vou conseguir nada. Eu sei, mas ainda sinto sua falta. O contrato de casamento com Bai Ningbin me protegeu por 5 anos. Eu também cuidei dele por 5 anos. Os dois se compensam. Está resolvido. Do outro lado da linha, o velho Bai ficou em silêncio por muito tempo. Quando pensei que ele ia desligar o telefone, ele disse: contratei uma nova babá. Ele não sabe como cuidar de Bai Ningbin. Cuide dele por mais um mês e faça a transição. Como recompensa, não vou impedi-lo de se divorciar e darei mais 1 milhão. As condições são muito generosas. Não posso recusar. Então Bai Ningbin não sabe que este é meu último mês com ele. Muito tarde, o canto de seus lábios curvou-se em um lindo arco. Quando ele voltou para o escritório, apressei-me a dizer à nova babá que ele gostava de ser elogiado. Normalmente, você pode elogiá-lo mais. Se ele fizer algo errado, não aponte no local. Lembre-o casualmente depois. A babá pegou um caderninho e anotou tudo o que eu disse. Levei-o de volta ao armário de remédios. Eu disse a ele quantas vezes tomar por dia quando não houver nada importante e quantas vezes tomar de cada vez. Tome o remédio com água. Não deve estar muito quente. É melhor que seja água morna em torno de 40 graus. A saia dele. As calças estão penduradas no segundo armário. Ele precisa beber um copo de leite quente antes de ir para a cama. Contei à babá seus hábitos. A babá se lembrava muito seriamente. Depois que voltei, a vida de Bai Ningbin não era tão positiva. Ele não ficou doente novamente. Mas neste dia, quando a babá estava levando o remédio para ele, o som de um copo quebrando de repente soou no quarto. Quando corri para lá, o chão estava uma bagunça. Havia cacos de vidro quebrados e comprimidos espalhados por toda a parte. A perspectiva de Bai Ningbin, parada, acidentalmente pisou em cacos de vidro, e o sangue começou a fluir. Regian não desistiu, apenas apontou para Regi e me perguntou, pausadamente: por que tem que ser ele? Por que não tomar o remédio? Claramente, era você quem fazia isso. Por que quer trocar de pessoa? Dizendo isso, ele agarrou minha manga. Balançando a cabeça, eu não quero trocar por outra pessoa, eu só quero que você venha trazer o remédio. Então, eu novamente servi água e peguei o remédio para ele. Suas emoções vêm e vão rapidamente. Observando-o obedientemente tomar o remédio que eu entreguei, eu então perguntei a ele: por que você quer que seja eu? Vendo que não é você, eu fico um pouco assustado. Eu perguntei suavemente: com medo de quê? Com medo de que você vai me entregar para outra pessoa e depois ir embora, não me quer mais. Tenho que admitir, sua intuição é um tanto aguçada. De fato, estou me encontrando com Regi, deixando gradualmente assumir a vida de Bai Ningbin. Bai Ningbin ainda está puxando minha manga. No futuro, ainda quero que você venha. Não pode trocar de pessoa, você promete para mim, não vá embora. De acordo com a teimosa personalidade de Bai Ningbin, se eu disser a verdade, ele certamente fará um grande escândalo. Eu não quero gastar mais energia para acalmar suas emoções, então eu apenas o acalmei, mentindo para ele. Tudo bem, eu prometo para você, não vou embora. Também não vou trocar de pessoa, de qualquer forma, restam apenas 2 semanas, é só dar o remédio por mais 2 semanas. Bai Ningbin curvou os lábios em um sorriso satisfeito, ele não percebeu. Sua perna ainda está sangrando, e desta vez, eu não fiz como de costume. Peguei iodo para limpar o ferimento para ele, ele também não notou o olhar implícito de Regian. Todos sabem que eu vou embora, apenas ele está imerso em seu próprio mundo. Ao meio-dia deste dia, eu vi Regian novamente, ele estava parado na porta da vila, o olhar fixo na janela do chão ao teto do escritório no segundo andar. Bai Ningbin estava sentado perto da janela, tocando o piano com a cabeça baixa. Regian hesitou por alguns passos. Não procurou Bai Ningbin, mas me procurou. Ele me entregou uma pilha de partituras amareladas. Ele tem procurado por esta partitura, por favor, me ajude a entregá-la para ele. Eu fiquei ligeiramente surpreso. Bai Ningbin está lá em cima. Você não vai você mesmo? Não, obrigado. Regian balançou a cabeça, um sorriso amargo surgiu no canto de sua boca. Ele não queria mais me ver. Só então percebi que antes Regian costumava ir à casa dos Bai a cada 2 ou 3 dias, mas ultimamente ele não aparecia. Até mesmo o anel que ele deu a Bai Ningbin desapareceu.
Sr. Shen. Regian interrompeu meus pensamentos abruptamente e me perguntou. Eu gosto de Bai Ningbin. Você percebeu, não é? Eu balancei a cabeça. É tão óbvio, eu não poderia não perceber. A performance musical terminou. Todos estavam em grupos, apenas ele estava sozinho, fora de sintonia com a multidão. Eu o notei à primeira vista. Ele é tão bonito. Qual peça ele tocou naquele dia? Eu esqueci tudo, apenas me concentrei em olhá-lo. Depois de saber que seu celular estava sem bateria, eu aproveitei a oportunidade para me oferecer para levá-lo para casa. Eu não sou tolo, depois de conversar um pouco com ele. Eu sabia que ele era um pouco diferente das pessoas normais, mas achei isso especialmente adorável e puro. Ao mencionar Bai Ningbin, um leve sorriso apareceu nos olhos de Regian. Depois que você foi embora, o velho Bai entrou em contato comigo e disse que você estava pedindo divórcio. Quando ouvi essa notícia, na verdade, fiquei muito feliz. Sempre pensei que você e Bai Ningbin eram de mundos diferentes. Ele está imerso no espaço da arte, seus olhos estão apenas em necessidades básicas. Bai Ningbin e eu temos os mesmos ídolos. Gostamos do mesmo estilo de música e sempre temos música interminável para conversar quando estamos juntos. Eu sou mais adequado para ele do que você. Aconselhei Bai Ningbin a se divorciar de você, o que é ótimo. Eu posso assumir a responsabilidade de cuidar dele. Mas você sabe. Qual foi o resultado? Regian ficou parado na frente da porta da vila e falou comigo. Eu perguntei se ele queria entrar para fazer uma apresentação. Ele ergueu os olhos e olhou para Bai Ningbin no segundo andar. Balançando a cabeça, Regian disse, depois que eu fui embora. Ele ficou com Bai Ningbin na vila por alguns dias. No escritório, Bai Ningbin conversou com ele sobre música. Depois de sair do escritório, Bai Ningbin começou a falar sobre mim. Eu fiz um bolo de morango para ele. Ele ficou surpreso por um momento e realmente me disse que você gosta mais de morangos. Havia uma boneca no sofá da sala de estar. Ele disse que foi costurado por você e vocês até deram nomes para cada boneca. Na vitrine de seu quarto, há fotos de vocês dois juntos. Eu queria contar quantas fotos havia, mas descobri que não conseguia contar. Sabe o que eu realmente não consigo aceitar? Regian levantou os olhos para mim, com um olhar sombrio. Ele tocou uma melodia harmoniosa, mas eu disse que essa melodia combinava com você. Ele nunca ficou tanto tempo longe de você. Ele sente sua falta. Eu realmente não sabia dessas coisas. E então, eu queria saber por que Bai Ningbin de repente não queria vê-lo. Então, de repente, percebi que eu e Bai Ningbin nos conhecíamos há tanto tempo, exceto pela música. Ele não conversava sobre outras coisas comigo, e nunca tivemos contato físico. Eu perguntei a ele se ele se divorciaria de você, e ele não hesitou nem um pouco, me disse categoricamente que não. Naquela noite, eu estava um pouco louca, eu queria provar que ele gostava de mim, então entrei no quarto dele. Tirei minhas roupas na frente dele. Quando ele tentou comigo, ele disse que quando estava com você, se ele estivesse disposto a fazer isso comigo, não provaria que ele gosta de mim? Eu não disse nada. Ouvi Regian terminar de contar a história em silêncio. Eu não esperava que ele tivesse essa reação, inacreditável. Assustado, em pânico, enojado, repulsivo, não sei dizer que tipo de expressão complexa era. De qualquer forma, ele ficou muito bravo, soltou minha mão e me empurrou para fora. Antes de ir, ele ficou tão bravo que seu rosto ficou vermelho. Ele disse que pensava que eu era diferente dos outros, mas não esperava que eu fosse tão vulgar. Ele também disse para eu não procurá-lo mais, ele não queria mais me ver. Regian baixou os olhos, com solidão neles. Quando eu fui embora, ele estava sentado no meio dos bonecos no sofá, chamando seu nome em voz baixa. Originalmente, gostar de uma mulher casada. Eu ainda podia me dizer que Bai Ningbin não gosta de você, que você usou o casamento para amarrá-lo sem que ele soubesse. Quem não é amado é o terceiro, mas agora, ele olha para a pessoa do outro lado de uma janela de vidro. Solta um suspiro. Eu ainda gosto dele, mas eu sei. É impossível. Por favor, entregue isso a ele, esta partitura. Eu procurei por muito, muito tempo. Não sei se Bai Ningbin não viu ou não queria vê-lo. Regian ficou parado na porta da casa dos Bai por mais de uma hora. Bai Ningbin nunca baixou a cabeça para olhá-lo. Quando ele foi embora, ele andou muito devagar, mas até desaparecer completamente da minha vista, ele não conseguiu olhar nos olhos da pessoa que queria ver. Bai Ningbin entrou e ficou particularmente pegajosa comigo, e até começou a conversar comigo sem ter o que dizer. Ela me perguntou onde eu tinha ido nas últimas 2 semanas.
Mostrei a ele fotos e vídeos da viagem, compartilhei aquelas experiências distantes, do mercado na rua de San Yui. Há broches e brincos feitos com frutas da montanha Kang, muito criativos, se você visse. Com certeza gostaria muito. Você conhece tingimento amarrado, gatos de cerâmica? Impressão de plantas, gravura em madeira? Olha, todos estes fui eu que fiz, são muito significativos. Também fui com o pessoal da aldeia para a montanha colher cogumelos. Caminhamos ao longo do vale do riacho, colhendo uma cesta cheia de cogumelos. Foi a primeira vez que senti tão concretamente a alegria da colheita. Desculpe, estou falando demais? Normalmente não sou uma pessoa de muitas palavras, mas não sei por que, quando Bai Ningbin me pergunta sobre viagens, eu sempre consigo tagarelar sem parar, sem dar a ele tempo para interromper. Bai Ningbin apenas sorri, apoiando o queixo nas mãos, olhando para mim. Tudo bem, você fala. Eu ouço. Ele ouve silenciosamente minha descrição vívida do que vi e ouvi. Ele mudou de assunto de repente e me perguntou: você gosta muito de viajar? Eu balancei a cabeça sem hesitar, mas sempre acho que é mais tranquilo ficar em casa. Mas tudo bem, podemos tentar. Fiquei surpreso. Tentar o quê? Bai Ningbin virou e revirou. Brincando com o gato de argila que eu fiz, não me respondeu. Quando ele não foi trabalhar. Então eu não me movi, ainda parado na porta do escritório. Mas ele puxou a manga da minha camisa e me levou para o escritório. No futuro, você pode entrar. Ninguém mais pode. Só você pode. Eu tenho um presente para você. O escritório é grande. Além da mesa e cadeiras, há também um piano branco. Hoje Bai Ningbin está vestindo roupas de alta costura. E também se maquiou especialmente. Ele só se veste tão formalmente quando vai tocar. As janelas do chão ao teto espalham o brilho do pôr do sol sobre o corpo de Bai Ningbin. Ele está envolto no pôr do sol. As pontas do cabelo estão banhadas em uma camada de ouro claro, os cílios de borboleta tremem levemente. A ponta do dedo dele dança. Notas musicais saem das pontas dos dedos. Algumas pessoas nascem com ouvido ruim, como eu. Eu não entendo nada sobre a melodia do adágio. Eu só sei que o amor profundo neste momento se sobrepõe camada por camada, como as ondas pegajosas no mar no início da primavera. A coragem das montanhas ressoa em Yunnan, pairando levemente. Dizer que é romântico é muito clichê. Se dissesse profundo, seria intenso demais. Eu escuto silenciosamente. Quando a música termina, ele olha para mim e pergunta: gostou? Eu aceno com a cabeça sinceramente. Aplausos. Gostei. É um protótipo. Ainda precisa ser aprimorado. Ele aponta para uma pilha grossa de partituras. Precisa de mais ajustes. Vai ficar melhor. Eu gostei muito da música e perguntei a ele: qual o nome? Bai Ningbin hesitou por um momento e disse suavemente: ainda não pensei. Esta música é para você. Seu aniversário é em alguns dias. Este é um presente. Fiquei surpreso. Eu não esperava que ele me daria um presente assim. Ele fez uma pausa por um momento. De repente, mudou de assunto. Você sabe o motivo da minha doença? Eu perguntei ao velho mestre Bai sobre isso. Ele me disse que a doença de Bai Ningbin foi causada por cuidados inadequados da babá. Mas Bai Ningbin me disse que não tinha nada a ver com a babá. Foram meus pais. Ele ficou em silêncio por um momento, parecendo querer me explicar os detalhes. Mas seus dedos não paravam de tremer, como se apenas relembrar o passado já tivesse consumido toda a sua força. Está tudo bem. Se for muito doloroso, você não precisa me contar. Eu servi a ele um copo de água morna. Ele cerrou os dentes, querendo falar. Para você saber. Depois de muita preparação mental, ele falou com extrema dificuldade. Meu pai perseguiu minha mãe por muito tempo até que ela concordou em se casar. 2 anos depois, minha mãe descobriu que meu pai, além dela, estava se encontrando com outras mulheres. Na primeira vez, minha mãe ficou muito brava. Meu pai se ajoelhou e prometeu que mudaria. Mas depois, houve uma segunda vez. Uma terceira vez. Uma quarta vez. Eu estava em casa. E flagrei meu pai com outra pessoa. Foi realmente nojento. Minha mãe não aguentou e me levou para morar fora. Meu pai veio atrás, implorando pelo perdão da minha mãe. Minha mãe amoleceu mais uma vez e voltou para casa. Depois que voltamos, minha mãe descobriu que meu pai não havia terminado com a outra mulher. Ele até levou a mulher com ele quando ia ver minha mãe. Minha mãe estava aqui me colocando para dormir, e meu pai estava no quarto ao lado dormindo com aquela mulher. Mas desta vez, minha mãe não chorou nem se reprimiu, de repente ficou muito calma.
Ela até convidou meu pai para viajar, nós três juntos, como uma família. Foi a primeira e única vez que viajamos. Ela apertava a manga com força, suprimindo as emoções turbulentas. Naquela noite, em uma cidade desconhecida, minha mãe pegou uma faca e enfiou no coração do meu pai. Meu pai estava coberto de sangue. Ele resistiu desesperadamente, apertando o pescoço da minha mãe. Eu estava trancado na varanda pela minha mãe, batendo na porta desesperadamente, sem conseguir sair. Quando acordei, meus pais nunca mais se moveriam. Fiquei paralisado. Esta versão era completamente diferente da que eu tinha ouvido. A história de amor da família Bai e da mãe Bai é uma bela história nos clãs ricos. Naquela época, a família Bai já havia combinado um casamento, mas se apaixonou à primeira vista pela mãe Bai, que vinha de uma família comum. A mãe Bai não queria se envolver com as famílias nobres, então inicialmente não concordou. A família Bai trabalhou incansavelmente para ela por 4 anos. A mãe Bai se comoveu e finalmente aceitou o pedido de casamento. O casal era amoroso após o casamento. Não demorou muito para Bai Ningbin nascer. Infelizmente, a felicidade não durou muito. Durante uma viagem, a mãe Bai faleceu devido a complicações cardíacas. A família Bai não queria que a esposa ficasse sozinha, então a seguiu na morte. Mas quem poderia imaginar que por trás de uma história de amor tão bela, se escondia um passado frio e sangrento? E Bai Ningbin, que testemunhou a morte de seus pais, tinha apenas 6 anos. Sua mente ainda não estava completamente desenvolvida. Ela teve uma doença grave. Ao acordar, ficou desse jeito. Finalmente entendi por que Bai Ningbin não se sentia segura quando saía. E por que ela resiste tanto ao casamento e aos relacionamentos íntimos. Fang Yuan disse isso para que você conheça meu eu completo. Ela se sentou ao meu lado. Hesitou por um momento, lentamente, pouco a pouco, com a palma da mão, tocando o dorso da minha mão. Eu sei que estou doente, eu vou superar isso. Depois você pode entrar no escritório. Mesmo que eu não diga, você pode pegar na minha mão. Eu não vou te soltar. Serei obediente, tomarei meus remédios e não vou perder a paciência com você. Ela olhou para mim seriamente, com um olhar tão sincero, como se fosse para pegar um coração e me dar. Pela primeira vez, senti verdadeiramente a temperatura da palma da mão dela. Não sei se é por causa da luz ambígua, mas a voz dela estava excepcionalmente suave. Fang Yuan, vamos viajar juntos? Vou tentar ir para um lugar novo. Depois que voltarmos, comemorarei seu aniversário. Ela pegou minha mão, abriu o mapa e estudou seriamente as cidades nele. Eu olhei para o céu que escurecia gradualmente. Disquei o número do velho mestre Bai. Eu contei a ele sobre a viagem que Bai Ningbin queria fazer. O velho mestre Bai ponderou por um momento e me perguntou: a entrega e a resolução foram feitas claramente? Neste momento, faltava menos de uma semana para minha partida. Se fossemos viajar, eu deveria partir diretamente após voltar da viagem. Tudo o que precisava ser explicado já foi explicado a Reiji. Do lado do velho mestre Bai, ele disse que era bom que ela quisesse sair. Leve-a para passear. Conversei com Bai Ningbin por muito tempo e decidimos ir para a Mongólia interior juntos. Bai Ningbin estudou guias e planejou o itinerário. Ela até pegou uma câmera especialmente para tirar fotos para você e ajudá-lo a registrar. Ela é uma pessoa muito planejada. Ela preparou uma programação lotada, até mesmo que comer todos os dias foi decidido com antecedência. Nosso destino desta vez é Ulaanbaatar. Quando estávamos entrando no avião, eu podia sentir claramente a flutuação emocional de Bai Ningbin. Talvez fosse por causa da experiência de ser trancada na varanda. Ela não gosta de espaços fechados como este. Assim como naquela vez que pegamos o trem de alta velocidade, ela ficou particularmente ansiosa. Sentada ao meu lado, ela puxou minha manga e se inclinou para perto de mim. Aviões são diferentes de trens de alta velocidade. Você não pode descer no meio do caminho, se você não estiver confortável. Vamos voltar, não se force. Bai Ningbin fechou os olhos com força e balançou a cabeça. Está tudo bem, nós vamos. Eu não quero mais estragar o seu prazer. Quando o avião decolou, ela pegou minha mão. Minhas palmas estavam suando. No meio do caminho, pegamos um vento forte e o avião balançou muito. Bai Ningbin não abriu os olhos durante todo o trajeto, parecia estar descansando de olhos fechados, mas o cabelo molhado de suor na testa e a mão que segurava a minha com força ainda revelavam suas emoções naquele momento. Ela estava muito nervosa. Depois que o avião chegou a Shifen, ainda eram 4 horas de carro alugado. Bai Ningbin ficou tenso o tempo todo.
O clima e o ambiente completamente estranhos a deixaram ainda mais ansiosa do que o normal. Eu a acalmava o tempo todo. Ela curvou os lábios e sorriu para mim. Fang Yuan, estou bem. Acreditei nela e a levei para o hotel para arrumar o quarto. Primeiro, tomei um banho quente. Quando saí, vi Bai Ningbin agachada no canto, tremendo levemente. Depois de me ver, ela respirou fundo 2 vezes, abriu a mala e começou a procurar algo. Ela tomou 2 comprimidos para acalmar as emoções. Antes que eu pudesse falar, ela se levantou fingindo indiferença. Eu também vou tomar banho. Estou bem, estou realmente bem. Não se preocupe. Aquela noite, ela se revirou na cama por muito tempo. Parecia que não conseguia dormir. Nestes anos, todas as noites. Ela nunca saiu daquela cama na vila. Ela deve estar sentindo falta da cama. Eu perguntei em voz baixa. Você quer que eu te conte uma história para dormir? Estou bem, estou quase dormindo. Durma você também. Afinal, amanhã vamos ver a pradaria. Depois disso, ela não se revirou mais, ficou quieta, como se realmente tivesse adormecido. Mas no dia seguinte, as olheiras sob seus olhos, Bai Ningbin ainda a denunciavam. O fato de que ela não tinha dormido bem a noite toda. Ela comia muito pouco e vivia colocando remédios na boca. Originalmente, eu estava ansioso para ver a pradaria, mas vendo quão ruim estava o estado dela, toda a minha atenção se voltou para ela. Nem tive tempo de apreciar os rebanhos no Lago da Princesa. De qualquer forma, fui eu quem a trouxe para cá, então tenho que levá-la de volta em segurança. Bai Ningbin apenas apontou para longe. As montanhas onduladas. Não olhe para mim, olhe para lá. Vá para lá, eu tiro uma foto. Ela pegou o celular para me fotografar. A mão que apertava o botão do obturador tremia levemente. Outros turistas a viram. Divorciou? Por que essa cara? Parece que você está com mal de altitude. Não precisa tanto, né? Essa altitude nem chega a 2.000 metros. Bai Ningbin olhou para mim. Tentando me explicar, acostume-se um pouco, não é nada. Ela tirou muitas fotos minhas, mas sempre parecia insatisfeita. Não, não é assim. Eu perguntei o que estava errado, ela não me respondeu. A mão rapidamente torceu a manga em um barbante. Um senhor passou por nós e balançou a cabeça. Suspirou. Os jovens de hoje em dia realmente adoram tirar fotos. O rosto do parceiro está tão ruim, não o levam para o hospital e ainda ficam aqui tirando fotos. Bai Ningbin abaixou a cabeça um pouco envergonhada, respirou fundo. Fang Yuan. Então vamos passear um pouco, depois tiramos as fotos. Vamos caminhar juntos na estepe. Um casal ao lado corre livremente em direção às montanhas. Eu observo as costas deles. Sinto emoção. Quanta liberdade. Ela tenta acelerar o passo e correr comigo no deserto, mas o ambiente desconhecido ao redor a deixa extremamente cautelosa. Ela não consegue sentir a liberdade como uma pessoa normal. Ela só consegue me dizer: Fang Yuan, corra, eu ajudo você a registrar. Não precisa, vamos caminhar lentamente juntos. Ao longo do caminho, há muitos fardos de feno enrolados por pastores. O gado e as ovelhas passam frequentemente por perto. Ficar quieto também é muito confortável. Bai Ningbin não disse nada, um arco de zombaria apareceu no canto da boca. Saímos há 3 dias. Ela emagreceu visivelmente a olho nu e parece muito abatida. Se a viagem serve para me recarregar, então a viagem é uma tortura para ela. As emoções reprimidas sempre explodem em algum momento. Neste dia, eu tentei andar a cavalo. Bai Ningbin ficou parada e levantou a câmera para tirar fotos minhas. Na frente do cavalo, soltei as rédeas e gradualmente acelerei, passando de um ritmo lento para uma corrida leve. Bai Ningbin segurou a câmera, o obturador clicando continuamente. Fui engolido por essa sensação de galope. Fechei os olhos lentamente. Então, um som veio aos meus ouvidos. Lentamente fechei meus olhos. Então, um som veio aos meus ouvidos. Um grito agudo me fez voltar rapidamente à realidade. Era a voz de Bai Ningbin. Bai Ningbin teve um ataque. A razão do ataque foi um casal por perto. O casal, por alguma razão desconhecida, começou a discutir. O homem disse que quando voltassem para casa, ia espancar a mulher. A mulher disse: se ele ousasse espancá-la, ela pegaria uma faca e o esfaquearia até a morte. Durante a briga do casal, as palavras trocadas foram bem duras. Todos ao redor se afastaram. Apenas Bai Ningbin virou a cabeça lentamente, olhando para eles. Quanto mais eles brigavam, mais pesada ficava a respiração de Bai Ningbin.
Talvez por causa da alta tensão constante dos últimos dias, ou talvez porque ela se lembrou de algum evento ruim do passado. Quando o homem empurrou a mulher no chão, ela correu para protegê-la do homem. E então, ela teve um ataque. Quando Bai Ningbin tem um ataque, ela não consegue controlar suas emoções. Eu fiquei ao lado dela, confortando-a repetidamente. Até que o sol se pôs, ela gradualmente se acalmou. Fang Yuan, desculpe, te deixei preocupado. Ela sentou na grama, abraçando os joelhos, sem conseguir me encarar. Sair comigo é terrível, não é? Eu balancei a cabeça levemente. Minhas viagens com você na minha lente, e também nas lentes dos estranhos em Dali, não foram brilhantes. Quando você estava cavalgando, eu finalmente consegui tirar uma foto satisfatória. Mas assim que tirei uma foto, tive um ataque. Fang Yuan, eu sou tão inútil. Estar comigo não permite que você relaxe nem mesmo em uma viagem. Como alguém pode relaxar com uma pessoa que tem ataques a qualquer momento? Ela estava falando a verdade. Eu não tinha como refutar. Eu e ela sentamos na grama, vendo o sol se pondo lentamente, caindo no horizonte. Ela sentou ali, um ponto de luz na noite escura. Completamente destruída. Fang Yuan, eu sou realmente uma pessoa péssima. A noite caiu completamente. Eu me levantei e bati na grama das minhas roupas. Não pense besteira. Já tínhamos comprado as passagens de volta para amanhã. A viagem acabou rápido. Amanhã voltamos e depois de amanhã é meu aniversário. Depois de amanhã, poderei ir embora com 1 milhão. Bai Ningbin se levantou e foi embora comigo, com uma expressão abatida no caminho. Sem dizer uma palavra. Mesmo na viagem de volta, ele estava excepcionalmente quieto. Ocasionalmente, ele pegava o celular para organizar alguma coisa. Depois de chegar em casa, ele finalmente relaxou. Até a respiração dele ficou mais calma. Antes de dormir, hesitou repetidas vezes. Ele disse, boa noite, Fang Yuan. Amanhã tem um presente de aniversário novo para você. O presente de aniversário que eu esperava era uma música ou um objeto. Mas no dia seguinte, ele apareceu na porta do meu quarto vestindo um vestido. Fang Yuan, vamos ao departamento de assuntos civis? Vamos solicitar o divórcio. Bai Ningbin é uma pessoa muito teimosa. Ele nunca muda as coisas que decide. Então, depois que ele disse que não ia se divorciar, eu estava preparado para gastar 1 ou 2 anos me preparando para um processo de divórcio. Mas eu não esperava que Bai Ningbin mudasse de ideia temporariamente. Eu não pude deixar de perguntar a ele, por quê? Ele disse em um tom muito calmo. Você não está feliz. Eu não quero te atrapalhar mais. Enquanto dizia isso, ele até fingiu estar relaxado, com seus lindos olhos curvados em um arco superficial, mas o fundo de seus olhos estava vermelho. Fang Yuan, eu sou uma pessoa muito cabeçadura, até perceber que te amo. Só aconteceu depois que você foi embora. Eu costumava pensar sombriamente que, não importava o método, eu tinha que te amarrar ao meu lado. Mas ao meu lado, você não está feliz. De verdade, nem um pouco feliz. Ao dizer isso, sua voz embargou e seus olhos ficaram vermelhos. Eu te atrapalhei por tempo suficiente. Eu não quero que você fique triste de novo. Então, eu estou deixando você ir. Esta foi a primeira vez que o vi chorar. Eu originalmente pensei que uma pessoa como ele nunca derramaria lágrimas. Mas no carro a caminho do departamento de assuntos civis, suas lágrimas estavam quentes, caindo na palma da minha mão como uma primavera imparável. O carro parou na frente do departamento de assuntos civis. Ele enxugou as lágrimas com o dorso da mão, abriu a porta do carro para mim com os olhos vermelhos. E sorriu para mim sem jeito. Fang Yuan, este é o presente de 25 anos que estou te dando. É liberdade. O período de reflexão do divórcio é de 30 dias. Nesses 30 dias, o velho Bai tentou me manter. Ele me perguntou, Bai Ningbin já percebeu seus sentimentos por você. Você realmente tem que se divorciar? Claramente, se você ficar, você terá uma vida melhor. Eu balancei a cabeça. Não entendo muito bem. Fang Yuan, entre ele e Regian, nada aconteceu. Além disso, ele também gosta de você agora. O amor dele só chegou um pouco tarde. Você vai abandoná-los assim? Você pode dar a ele outra chance? Mas eu ainda balancei a cabeça. Não posso. Uma vez que uma pessoa é tocada pela liberdade, não há como ser restringido de bom grado. A notícia de deixar a família Bai causou um grande alvoroço. Meu pai me repreendeu ao telefone por um longo tempo. A senhora Shen também me repreendeu.
Eles disseram que eu deveria ser grato a Bai Ningbin. Se não fosse pela família Bai me escolher no começo, eles me teriam enviado para um casamento arranjado. Talvez fosse algum velho careca que lê a sorte, ou talvez fosse algum homem rico que gosta de garotas jovens. O que mais você quer? Você sabe que sua irmã e cunhado já têm 3 filhos lá fora. Ela consegue aguentar. Por que você não consegue? No final, meu pai ameaçou cortar os laços comigo. Eu assenti. Tudo bem. 30 dias depois, Bai Ningbin e eu fomos juntos ao Departamento de Assuntos Civis para receber o certificado de divórcio vermelho. Junto com o certificado vermelho, havia um cheque. Os bens de Bai Ningbin foram avaliados em cerca de 10 bilhões. Este cheque é de 10 bilhões. Ele me entregou o cheque de 10 bilhões. Fang Yuan, vá mais longe. Escale montanhas mais altas, vá para terras mais vastas. Além disso, poderei te ver novamente no futuro? Eu assenti. Claro, vou te convidar para minha festa de aniversário todos os anos no futuro. Bai Ningbin sorriu aliviada, finalmente sorrindo, transformando milhares de palavras em uma única frase. Fang Yuan, disse. Pela primeira vez, percebi. Eu gostar do Shen Fang Yuan foi naquela casa antiga, naquela época. Ele disse ao meu avô que queria se divorciar de mim. Minha primeira reação foi de resistência. Quando percebi que não queria me divorciar, fiquei atordoada. Por causa dos meus pais, desde pequena eu rejeitei. E até temi o casamento. Sempre achei que Shen Fang Yuan me prendeu com o casamento. Sempre esperei o dia em que pudesse me livrar do casamento, mas percebi que, quando esse dia realmente chegou, senti uma enorme resistência. Menti para mim mesma. E também para Shen Fang Yuan, dizendo que apenas me acostumei com a presença dele. Deixei Regian ficar de propósito. Disse de propósito que a roupa de Regian era bonita. Queria provar que não gostava de Shen Fang Yuan, não gostava desse avô. Que me impôs esse homem. Então Shen Fang Yuan foi embora. Depois de saber dessa notícia, fiquei com raiva, ansiosa e me culpando. Os outros me abandonaram sem dizer nada, os outros me jogaram fora. Estava ansiosa para trazê-lo de volta. Shen Boqian apareceu nesse momento, me aconselhando a me divorciar. E até tirou a roupa, querendo que eu fizesse esse tipo de coisa. Um sentimento indescritível surgiu em meu coração. Eu rejeito intimidade, não quero ter esse tipo de relação com ninguém. Mas naquele momento, uma ideia inexplicável surgiu na minha mente. Se a pessoa na minha frente fosse Shen Fang Yuan, talvez não fosse tão ruim. Finalmente não consigo mais me enganar. Eu me apaixonei por Shen Fang Yuan. Sinto muita falta dele. Quando sinto falta dele, só consigo enterrar meu rosto na pilha de bonecas que ele costurou. Depois, ele finalmente voltou. Eu ainda sou teimosa. Mas no fundo estou extremamente feliz. Mas não sei por que, sempre tenho a sensação de que ele está fazendo uma transição e me entregando para aquele novo conciliador. Tenho medo de ser abandonada por ele novamente. Mesmo que eu morra, quero que ele morra ao meu lado. Então, eu intencionalmente mostrei meu afeto a ele, conversando com ele, escrevendo músicas para ele, revelando o novo eu, mas percebi que ele não está feliz. Na minha frente, ele está sempre apático, como um zumbi insensível. Mas claramente ele era tão cheio de vida nos vídeos de viagem. Eu quero fazê-lo feliz. Eu o chamei para viajar comigo e só então percebi que não era uma viagem. Ser trazido para a vida por Shen Fang Yuan significou que deixá-lo revitalizou sua vida. Até mesmo viajar comigo o deixava exausto, precisando estar atento a possíveis surtos. Nunca conseguia relaxar de verdade. Naquele dia, sentado na estepe diferente de Ulan, de repente, senti muita pena dele. Como ele teve tanto azar de me encontrar? Será que, ficando ao meu lado, ele nem sequer conseguiria sorrir? Eu pensei. Já que é assim, então que ele tenha liberdade. O presente de 25 anos que eu queria dar a ele era aquela música. A música me custou muito esforço, mas sempre senti que faltava algo nele. Eu não gosto de coisas imperfeitas. Talvez seja o destino. Eu deveria trocar o presente. Então, troquei por liberdade e o dei a ele. Junto com isso, estava o cheque que ele merecia. Nestes anos, ele sofreu muito. Após o divórcio, eu me tranquei no escritório, vendo repetidamente a música que escrevi para Shen Fang Yuan. Eu a revisei muitas vezes e não fiquei satisfeita. Até que, uma noite, Shen Fang Yuan apareceu no meu sonho. Ele, com 15 anos, estava sorrindo para mim no jardim de rosas. Você não tem medo da dor? Está sangrando tanto e não se importa? Com 20 anos,
Ele olhou para mim sorrindo. Bai Ningbin. Deixe-me cuidar de você no futuro, ok? Com 25 anos, ele pegou cuidadosamente um fone de ouvido. Sonho, seu presente de aniversário. Eu tive que lutar muito para conseguir. Quando acordei, o travesseiro já estava molhado. Eu sei o que faltava naquela música. Nós a revisamos no escritório por 2 dias e finalmente a terminamos. Esta é a melhor música que já escrevi. Ela se chama Fanjiwan. Dedico esta música ao meu eterno amor. Fanjiwan é muito popular. Eu concedi os direitos autorais a Shin Fanjiwan. Era para ser dele. Nós combinamos de nos encontrar uma vez por ano. No restante do tempo, só posso ver suas redes sociais. Eu assisti a todos os vídeos que ele postou. Ele foi andar a cavalo, foi correr, foi esquiar. Ele, que era tão quieto e certinho. Sob esse corpo, escondia-se uma alma tão indomável. Uma linda flor que eu, cuidando, deixei murchar e não florescer. Depois que me foi embora, ele finalmente floresceu de novo. Que bom! Depois disso, ano após ano, eu ansiava pelo aniversário de Fang Yuan, porque só naquele dia eu podia vê-lo, viçoso e forte. Neste ano, no seu aniversário, muitos dos meus amigos vieram. Bai Ningbin, como sempre, foi o primeiro a chegar. Ele sentou-se quieto no canto. Ele é sempre o mais silencioso de todos. O velho Bai me perguntou se eu não queria me casar novamente com Bai Ningbin. Ele disse que, desde que eu parti, Bai Ningbin sempre esteve solteiro. Eu dei uma risada sem graça. Balancei a cabeça em negativa. Eu amei Bai Ningbin sinceramente. Ele era a garota dos meus sonhos da juventude. Mas o afeto é como a água, que acaba desgastando o amor. Ele também se tornou alguém que eu deixei no ontem.